Aí, doutor, o senhor sempre foi bom médico para minha mãe. Escreve para mim uma receita de algo que possa me curar, né? E ele falou, sim, yoga. Eu falei, yoga? Não, eu quero remédio. Ele, yoga é a sua cura. Você tem que orar com fervor. Eu falava, seu Joaquim, mas eu oro. Eu falei, meu Deus, como que é orar com fervor? Eu tô orando. Aí eu entendi o que ele queria dizer. Você ora com o coração, mais com o coração do que com as palavras. Muitas vezes aqui na Terra a gente tem planos materiais, estratégicos, terrenos, né? É aquele caminho. E aí vai lá e acontece nada a ver com isso. E a gente fica triste, frustrado. Mas espera aí, na oração não é que seja feita a vossa vontade? Como é que você se conecta com Deus? A prece, ela é mais do que palavras. Ela é o reflexo do que pensamos, do que sentimos e de como nos conectamos com o divino. E hoje vamos trabalhar nesse tema a partir de 3 pilares. A intenção que colocamos ao orar, o estado de consciência em que nos encontramos e a forma como essa conexão impacta na nossa vida. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz a todos. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, eu convido a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar, a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Universos Paralelos, onde as almas se encontram. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que veio de longe, que está fazendo um tour aqui pela Europa, trazendo a doutrina espírita, falando das suas experiências. E eu vou deixar que ela se apresente aqui para que vocês conheçam um pouco mais sobre ela. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz desse encontro. A gente se conheceu hoje, mas parece que a gente já se conhece a vida inteira, né? Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, sou palestrante espírita, moro no Brasil, em Floripa, Santa Catarina, e assumi um compromisso com a espiritualidade há 5 anos de levar esse testemunho, as minhas obras, ao maior número de pessoas. E é uma alegria imensa vir aqui divulgar o meu trabalho, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, falar de Espiritismo. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos pela sua presença, por aceitar aqui esse convite, que para a gente está sendo maravilhoso, porque afinal de contas nós estamos falando de um assunto que é muito importante, né? Sim, sim. Sobre o amor, sobre a fé, trazer um pouco mais de claridade para as pessoas, um pouco de esperança, sim, que essa é a nossa intenção. E aqui dentro das nossas entrevistas, a gente sempre traz um tema principal para iniciar a conversa, certo, né? E hoje, o nosso tema é sobre a prece, né? Dentro de tudo que você viveu, as suas experiências, como que você se conecta com Deus? Nossa, que pergunta perfeita. É importante a gente falar sobre isso, né? Eu, a vida inteira, rezava, dentro das minhas crenças, a minha infância, sempre aprendi a rezar desde criança. Mas confesso para vocês que eu fazia rezas automáticas a vida inteira, sabe? Às vezes eu rezava prestando atenção na fala, mas eu não tinha uma conexão verdadeira do meu sentimento com o alto. E eu falo que eu encontrei o verdadeiro sentido da prece, dessa conexão com Deus, quando eu estava no subsolo do poço. Quando eu estava no pior momento da minha vida, com ansiedade no nível emergencial, com síndrome de burnout, angustiada, ouvindo vozes, perdida profissionalmente, no desespero, sentada naquele lugar muito doloroso que é o fundo do poço, que eu falo que é um lugar frio, sozinho, solitário. Eu me emociono muito quando eu falo, porque eu lembro que foi nesse lugar lá no fundo. Eu imagino o fundo do poço, um lugar assim gelado, apertadinho, né? E que ali naquele lugar eu só vi um lugar para olhar, que foi para cima. Para cima. Eu olhei para cima e com uma fé que eu desconhecia, eu pedi para Deus. Eu lembro bem dessa cena, foi em 2020, bem recente, 6 anos atrás. 6 anos atrás. Eu falei, Deus, me ajuda. Isso é a prece, é você falar com o coração, né? A prece não é só uma leitura ou uma reza pronta, é você falar com o coração, independente de onde a gente está, né? Eu falei, Deus, me ajuda a me curar da ansiedade, porque eu não aguento mais. Me ajuda a encontrar um trabalho onde eu possa recomeçar e começar a ter dinheiro. Mas eu lembro que nessa prece, bem interessante, eu falei assim, Deus, eu quero um trabalho para recomeçar na minha vida, mas que eu possa fazer o bem e ajudar as pessoas de alguma maneira. Então,
Deus ouviu as minhas preces, né? E hoje eu vivo essa prece. Então, a minha conexão com Deus e com a espiritualidade sempre é falando com o coração. Eu acho que quando a gente une o nosso pensamento, o nosso sentimento ao alto, falando com a espiritualidade e com fé, a gente é atendido. Sim, exatamente, né? E quando a gente fala com amor, né? É isso, com amor. Quando a gente fala com amor, essas palavras, elas se tornam um combustível, né? Justamente. Na nossa vida. E como você falou da oração, acho que a maioria de nós somos assim, a gente tem uma oração decorada. Uhum. E que a gente fala aquelas palavras todos os dias. Sim. E a gente não se dá conta. Não. A gente só pensa, hoje eu fiz minha oração, né? Eu tô kit, eu tô bem com Deus. Mas na verdade não é esse o significado. Sim. Indiferentemente se é uma oração decorada, ou se a forma que você tem individual, íntima de falar com Deus, você tem que sentir essas palavras vindo do coração, né? Sim. Isso é muito importante, é nesse momento que a gente consegue entender. Eu passei por uma experiência onde eu ia falar com o seu Joaquim lá no centro e ele falava assim para mim, Lina, você tem que orar com fervor. Eu falava, seu Joaquim, mas eu oro. E aí eu voltava para casa, acontecia tudo de novo, eu voltava lá, ele, Lina, você precisa orar com fervor. Eu falei, meu Deus, como que é orar com fervor? Eu tô orando. É com conexão. Passou uns dias, aí eu entendi o que ele queria dizer, o que é orar com fervor. É quando você ora com o coração, mais com o coração do que com as palavras, do que com a, né? Do Mas que sabe, com a boca. Obrigada, Lina, teu depoimento é bem importante mesmo. A gente ter fé, né? Fé é acreditar. Mas sabe que é importante a gente está falando de prece, né? A gente reza e pede algo pro alto normalmente nessa prece, né? Sim. Normalmente a gente pede. Só que é importante a gente saber que Deus, que é nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades e o melhor caminho pra gente, né? Então, muitas vezes, pode ser que o que eu peça não seja atendida, porque a vontade de Deus não é a minha. E aí eu lembro que quando eu tatuei essa frase aqui, eu tatuei justamente para eu não esquecer dessa parte da oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Né? Muitas vezes aqui na Terra a gente tem planos materiais, estratégicos, terrenos, né? É aquele caminho. E aí vai lá e acontece nada a ver com isso. E a gente fica triste, frustrado. Mas espera aí, na oração não é que seja feita a vossa vontade? Então como que a gente não lembra disso? Né? A gente esquece, né? A gente esquece dessa parte do Pai Nosso, né? É muito fácil. Na correria do dia a dia, né? A gente liga automático e vai vivendo e esquece de tudo isso, né? Mas chega um momento que pelo amor ou pela dor, a gente acaba chegando em algum lugar, a gente acaba encontrando essa conexão com Deus através da prece, né? E a importância que ela tem na nossa vida. E é verdade. E a prece, hoje em dia, eu faço prece para muitas situações, assim, né? Vou entrar numa entrevista, prece para dar uma palestra, para conversar com uma pessoa, né? Jesus, me proteja nesse lugar, né? Abençoa. E a gente não precisa, muitas vezes a gente ou reza ou para pedir ou para agradecer ou à noite, mas a espiritualidade ela nos atende e nos ampara a todo momento. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos, né, que você passou por momentos muito difíceis na sua vida, da ansiedade, do luto, da partida da sua mãe para esse mundo. Como que a fé, a prece, ela foi importante para você nesse momento? De que forma ela mudou a forma que você via essa vida, a forma que você acreditava em Deus? Eu foi nesse momento de grande dor das doenças em que eu encontrei essa fé, porque eu queria muito me cuidar, né? E eu, como vivia num mundo totalmente comercial, totalmente externo, não sabia nada sobre autoconhecimento, não olhava para dentro, não meditava, não tinha espiritualidade alguma na minha vida, eu não sabia a importância da gente se conectar com a espiritualidade, né? Então foi nesse lugar de dor que por desespero eu pedi ajuda. Só que eu fui percebendo que quanto mais eu orava e me conectava, e lia, meditava, estudava, tudo ia melhorando na minha vida. Então eu comecei a buscar muito conhecimento, principalmente através do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque para quem não é espírita ou não conhece ainda o Evangelho, quando da codificação de Allan Kardec, né, é um livro que você vai ter em casa, né, que vou abrir aleatoriamente. Eu abri e fala sobre a fé que move montanhas. Aquele texto que você lê ali já te orienta para o dia a dia. Aquilo ali já é uma prece, né?
Ou então vou abrir no outro momento, fala sobre a paciência. E às vezes você lê aquela parte do evangelho, é uma prece de certa forma que no seu dia você vai lembrar, lá hoje de manhã eu vi sobre paciência. E sem contar que essa parte foi muito importante, porque conhecer as preces espíritas que fica no finalzinho do evangelho, aquilo ali tem muito valioso, porque tem prece para dormir, prece para acordar, prece para alguém que acaba de desencarnar. Então foi nesse caminho que a prece passou a fazer parte da minha vida sempre. Muito bacana, a prece, ela, como dizia Gandhi, a oração, ela é uma respiração da alma, né? Nossa. E eu acredito que seja isso mesmo, porque... E é um fio que conecta a gente com o alto, né? Acho que foi no Nosso Lar 2, um filme brasileiro espírita, que tem uma cena que aparece lá do plano espiritual, alguém desencarnado lá no plano espiritual, vendo um parente rezando lá na Terra. E aí no filme mostra um fio de luz condutor conectando aquele pensamento, aquela oração com o alto. Então a gente não tem ideia do quanto que a prece realmente é um fio que nos conduz à espiritualidade. Né? É que é o momento que a gente para de ouvir o mundo aqui exterior, né? Esse mundo aqui material, e a gente se conecta verdadeiramente, né? Isso. É só no silêncio que a gente consegue fazer essa conexão, e no momento de prece é o momento que a gente para realmente. Nossa, justamente. Eu tô lembrando agora, você perguntou da prece. Quantos momentos nessa minha jornada agora como palestrante espírita, em que eu viajo bastante de cidade em cidade, em diversos momentos eu senti necessidade de algo que não era material. Né? Eu estava cansada e eu queria uma energia a mais. Eu falei, Deus, me ajuda que eu tenha força só para mais esse compromisso, né? E de repente eu chegava lá animada naquele trabalho, tudo. Eu falei, gente, a espiritualidade age mesmo, porque eu já não tinha mais essa força, né? Então, que a gente possa cada vez mais nos conectarmos com o alto. Sim, age. Você falando isso aí, é como se a gente fosse no centro espírita e recebesse um passe, né? E que levanta o nosso ânimo e dá aquele gás pra gente seguir, né? Eu sei muito bem o que já passei por essas experiências. Tem uma história muito bonita que é o primeiro capítulo do meu primeiro livro, eu acho. Eu tenho uma trilogia, depois a gente já fala sobre isso, né? Mas eu tava muito mal da ansiedade e os remédios não adiantavam e no dia seguinte eu iria no psiquiatra. E aí antes de dormir eu fiz uma prece. Olha isso, gente, a gente tá falando em prece, né? Eu falei assim, Deus, amanhã eu tenho psiquiatra. E o médico não está conseguindo acertar o remédio, ou o meu organismo não está aceitando. E assim, com uma fé que eu desconhecia muitas vezes, tá? Eu falei, me ajuda, porque eu estava desesperada, sabe? Caos mental, crises, desmaiando. E eu falei, me ajuda, porque eu quero muito que esse médico acerte o remédio para eu seguir. E aí eu dormi. Fui para um lugar no plano espiritual em sonho, que a gente acha que sonho é só sonho, né? Sonho é desdobramento, a gente vai, né? Vai lá no livro dos Espíritos que a gente vai entender melhor sobre sonhos. E aí, eu vou contar para vocês esse capítulo rapidinho aqui. Nisso, eu dormi mesmo e acordei lá. E eu falei, nossa, que lugar bonito. Era um lugar verde, tipo um jardim. E tinha uma mureta de pedras. E sentado nessa mureta estava o psiquiatra da minha mãe, na vida real aqui. Uau! E eu falei, doutor José Carlos, o senhor aqui, porque eu conheci ele desde criança, minha mãe tinha esquizofrenia, eu frequentava centros espíritas e tal. Centros espíritas, eu frequentava o consultório psiquiátrico, né? E eu falei assim, o senhor por aqui, mas o que o senhor está fazendo aqui? Daí ele apontou para o lado para eu olhar, ele disse, olha ali. Quando eu olhei, a minha mãe estava assim, você não pediu ajuda? E eu, sim mãe, eu rezei antes de dormir. E aí eu falei pro doutor, doutor, o senhor sempre foi bom médico para minha mãe. Então me ajuda a receitar agora, pega aí e escreve para mim uma receita de algo que possa me curar, né? O senhor é muito bom. E ele falou, sim, yoga. Eu, yoga? Yoga é a sua cura. Eu falei, yoga? Não, eu quero remédio. Ele, yoga é a sua cura. E acordei. Quando eu acordei, eu sabia que eu saí de lá. Tempos depois de muito procurar academia, escolas de yoga, eu entendi que foi através da filosofia de yoga. Eu comecei a estudar mestres espirituais, comecei a mudar meu nível de consciência, muito através de um canal no YouTube chamado Corvo Seco, que é importante as pessoas terem acesso, porque foi muito da minha cura. Eu comecei a ressignificar minha mente, a viver o presente, a entender que somos observadores da nossa mente, e a minha cura se deu muito através do yoga. Então tudo isso aconteceu por quê? Porque eu pedi numa prece ajuda para me curar.
Quando a gente pede com sinceridade, com verdade de coração mesmo, a gente obtém essas ajudas. A gente só precisa estar atento, né, para esses sinais, para essas ajudas que são enviadas, que muitas vezes a gente não enxerga como ajuda. A gente acha que é coisa da nossa cabeça e deixa passar, né? Uma coisa que a gente poderia resolver, a gente não consegue porque a gente não acredita, a gente não tem nenhum conhecimento. Por isso que é muito importante essa busca, né? Pelo conhecimento da espiritualidade, da nossa vida aqui e da vida espiritual, que é que nós estamos tentando trazer aqui nesse canal do YouTube, né? Trazendo os entrevistados os universos aqui, paralelos. Os universos paralelos, exatamente. Para trazer um pouco dessas vivências, né? Do conhecimento que possui sobre diferentes religiões, porque que a gente está entrevistando você segue a doutrina espírita, né? Mas também aqui a gente faz entrevista com pessoas de outras religiões, né? Justamente para trazer esses pontos de conexão e para tentar mostrar que o que nos conecta não são as semelhanças, mas é realmente o amor, a forma que a gente vê Somos essa todos vida, filhos do mesmo né? Deus, exatamente. E a prece é uma coisa que nos conecta com Deus. E automaticamente ela nos faz nos conectar mais com as pessoas, porque a gente se abre, né, para receber essa conexão. Então eu acredito que a prece, ela não é só a conexão com Deus, é a conexão com o todo aqui. Né? Isso é muito importante, acho muito bacana, e a tua vivência, a tua experiência. Eu acabei de chegar com ela também de uma palestra que ela deu aqui em Portugal, no centro, que foi assim, excelente, onde você fala muito da ansiedade, né? Sim. Da ansiedade à iluminação. Você quer falar um pouco para a gente sobre isso? Para trazer um pouco dessas experiências que você teve com esse período de ansiedade, como você tratou e como que a prece ela foi importante nesse momento. Da ansiedade à iluminação é o título da minha palestra, que é também o nome da minha autobiografia espiritual. Eu não sabia, nunca imaginei na minha vida que eu me tornaria escritora. Eu trabalhei no varejo por 23 anos como gerente, vendedora, supervisora de rede de lojas. Até que em 2021 um espírito veio me dizer, a pessoa que era cética, detalhe, né? Um espírito veio me dizer que eu iria me curar da ansiedade, escrever um livro, esse livro alcançaria o mundo todo. No dia seguinte eu vivi a experiência mais transformadora da minha vida. Não tenho como trazer em detalhes aqui, mas certamente você vai assistir uma palestra ou ler o livro, né? Eu me reencontrei com a minha mãe, que havia falecido há 9 anos. Havia partido para o plano espiritual há 9 anos. Me reencontrei em perispírito, foi uma experiência que é o capítulo mais lindo da minha vida e do meu primeiro livro. Imagina. E esse espírito me pediu, há 3 anos atrás, que eu levasse esse testemunho ao maior número de centros espíritas, ao maior número de pessoas. Então, quando eu falo da ansiedade à iluminação, o que significa? Não foi um título dado por mim, foi a espiritualidade que deu esse título, né? O livro, é bom esclarecer que ele é escrito por mim, eu escrevo, eu sou escritora, é minha profissão ser escritora. Muita gente pergunta, tá, e o que você faz da vida nisso tudo? Eu sou escritora, vou escrever livros até o final dessa experiência. E sou palestrante espírita, eu brinco que eu sou carteira assinada com a espiritualidade, porque o meu trabalho é palestrar em centros espíritas. Mas eu saí de um estado de ansiedade emergencial, patológico, doente, sofria, tinha crises, fazia tratamento psiquiátrico, tomava muita tarja preta, remédio. Saí desse estado que eu achava impossível me curar, como muitas das pessoas acham impossível, porque quando a gente está no caos mental, a gente não vê saída. Porque a doença, ela está na mente, a mente está adoecida, ela está viciada em viver no futuro, em ter preocupação, em querer urgência de tudo. Então, a nossa mente, assim como às vezes a gente adoece algo do corpo físico, a mente adoece. A minha mente, ela estava adoecida, né? Eu saí desse estado, eu que achava impossível, me curei. Daí eu conto nessas minhas obras e na palestra o meu caminho de cura, como eu transformei toda a dor, né? Como que foi olhar para as feridas emocionais, né? Eu falo sobre ansiedade de um nível amplo também, porque ansiedade ela pode ser diversos fatores que levam à ansiedade, né? Pode ser uma pressão no trabalho, pode ser algo emocional, mas a maior parte são questões emocionais. E a gente tem muita preocupação com o julgamento das pessoas, a gente tem muito medo. Essa modernidade, ela é incrível, ela nos traz muitos fatores positivos, mas a gente tem que ter cautela e saber encontrar o nosso ritmo dentro da modernidade também, né? Sim. E aí eu saí desse estado de ansiedade à iluminação, que a gente tem um conceito sobre iluminação que é algo muito distante da vida material moderna.
Vou confessar para vocês que eu nunca tinha ouvido falar em iluminação até 2020. Eu não sabia esse termo, nunca tinha usado. Não lia nada, não conhecia nada de filosofias, né? Só que eu vivi uma experiência que eu conto no meu livro 1, que é a iluminação, é o nome do capítulo do livro. É uma experiência que eu fui para o plano espiritual e lá eu vivi um reset. Um reset é o quê? É como se eu tivesse renascido em vida. 28 de setembro de 2021. E nesse renascimento em vida, houveram muitas curas. São questões bem curiosas, anômalas, assim, que eu conto no livro. E que a partir desse dia é como se eu tivesse encontrado um outro olhar para tudo. Porque eu fui para um lugar, que a gente está falando de universos paralelos, eu fui para um lugar em que eu tive uma expansão de consciência sobre essa experiência aqui. E sobre que somos todos um, somos todos parte do mesmo Deus, estamos todos conectados, né? Eu, você, um ator, um cantor famoso, uma pessoa em situação de rua, todos iguais. Sim. Então, nesse lugar de iluminação, eu entendi que Jesus Cristo não está no céu, Ele está no meu coração. E quando você sente Jesus no seu coração, você se sente iluminado, porque Ele é luz. Né? Então, não é uma pretensão eu falar que eu hoje sou iluminada. A iluminação, ela está em quem quiser. Está em todos nós. É interessante você falar isso porque eu estava conversando com um amigo e ele falou justamente sobre isso. Ele está nesse momento de despertar, né? E às vezes ele fica até meio triste e tudo mais. E ele me falou isso e eu achei bem interessante porque eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Que assim, a luz, ela está em todos nós, né? Está. Quando a gente fala assim, eu vou me tornar um espírito de luz, não significa que você não tem essa luz, você já tem. Sim. Só que você está em um planeta tão denso que as emoções que você vive aqui, você se torna uma personalidade e tudo isso acaba criando como se fosse uma névoa nessa sua luz. E ela fica... E uma confusão de tantos fatores emocionais. Exatamente, e ela cobre essa sua luz. E como que você busca isso? Sim. É da forma que você está falando, né? Com autoconhecimento, tratando suas emoções, né? Sabe que tem uma frase que uma senhora falou para mim esses dias, Shirley, a ignorância me protege. Por quê? Porque quando a gente não conhece essa questão de espiritualidade, tudo, é uma maravilha porque a gente consegue fugir um pouco, né, de tudo isso. Então, quando você começa a ter conhecimento sobre espiritualidade, sobre Deus, e é uma questão muito importante também a gente trazer assim, Deus é Pai, a gente fala, não é? Sim. Deus é o Criador do Universo. É alguém materializado? Não, é uma força, uma luz que nos deu a vida. O que um pai deixa para um filho aqui na matéria? O seu DNA, o seu sangue, suas características, né? Nós somos filhos de Deus. E o que Deus é? Amor, paz, paciência, sabedoria, plenitude, é paixão pela vida. Deus é luz. Se eu sou filha dele, como que eu vou ser diferente dele? Exatamente. Se eu tenho o DNA dele? Só que a gente, com questões materiais, a gente se sente não tão capaz, não tão importante. Quem sou eu para trabalhar no espiritismo? Quem sou eu para lançar um curso? É como se a gente estivesse dando um pontapé nos pés de Jesus Cristo, porque tudo que ele pede pra gente é o quê? Que a gente seja muito além de pessoas que lê o Evangelho, que estuda o Evangelho, Jesus se alegra que a gente viva o Evangelho. Mas é difícil, né, gente? Estou falando isso, mas dia a dia eu vivo os desafios de viver o Evangelho, porque a gente lida com relações, a gente tem impaciência, a gente tem irritação, a gente tem TPM, né? Tem trânsito. Então, não à toa a gente veio aqui para a Terra que tem tantos desafios materiais, né? Tantos desejos por posse, né? No Evangelho segundo o Espiritismo a gente fala muito sobre isso, né? O quanto que a gente tem apego aos bens terrenos. E eu falo muito nas palestras, hoje até não falei sobre isso, que a gente vem pra cá querendo ter, né? Ter casa, ter dinheiro, ter carro, ter viagem, ter diplomas. Peraí, essa reencarnação ela foi pra ter ou pra ser? Exatamente. Como a minha mãe falou nesse reencontro, que eu conto no livro, na palestra, ela fala que a gente vem pra Terra para ser mais evoluído e a gente veio com objetivo. Né? Ser um ser humano com mais amor ao próximo, ser uma pessoa com mais paciência. E até ontem eu falei numa entrevista aqui, ontem no Centro Espírita eu falei assim, hoje eu sou desapegada da matéria, desapegada. Mas isso não quer dizer que eu não quero ter um carro ainda, que eu não quero ter o conforto de uma casa, um sofá confortável. Desapego é não deixar
que isso domine a sua vida. São os excessos, né? Excessos, mas tipo, quando você vive com foco total em ter, você acaba não vivendo, né? Quantas pessoas estão ali querendo o primeiro carro, segundo carro, terceiro carro, quarto carro, mais uma casa e não tem convívio com pai, com filho, com mãe, com lazer, com espiritualidade, com as maravilhas dessa vida, né? Aqui na Terra tem um monte de coisa maravilhosa pra gente aproveitar. Assim, infelizmente, né, a gente materializa tanto que a gente esquece de muitas coisas, né? Porque a gente cresce... E aqui é curto, né? Porque a gente cresce também dentro de uma sociedade que a gente acredita que a vida é só isso daqui. Aí chega naquele momento... Tem que ter pressa, né? É por isso que eu falo muito nessa questão da busca da espiritualidade, do conhecimento, que a gente... Acho que a maioria de nós aqui, a gente só vai pela dor, né? É muito difícil a gente ir pelo amor. Eu admiro quem fala, não, eu fui pelo amor, ou eu já nasci dentro do berço católico, espírita, seja qual religião for, né? Sim. Só que essa parte da doutrina, ela traz esse esclarecimento para a gente dessa vida aqui, da vida espiritual, ela nos traz um pouco de conforto, né, em tudo isso, porque não é fácil. Não é fácil a gente ter essa noção de falar assim, não, a vida não é só isso daqui, especialmente quando a gente perde um ente querido, né? Quando alguém tem que ir na frente, a gente precisa ficar aqui. Então, é difícil a gente compreender isso. Claro. Mas quando a gente começa a ter essa conexão, né, espiritual, buscar esse conhecimento, acaba ficando mais leve a jornada aqui. Você sabe que... É interessante você olhar. Você sabe que aqui na matéria, a gente tem um hábito de separar as religiões, né? E a partir de heranças hereditárias, família, avó, tataravó, crenças, a gente escolhe que é aquilo ali que você aprendeu e aquilo ali é a única verdade, né? Um dos focos do meu trabalho, agora eu ainda não estou tão focada nisso, porque eu vou recebendo as orientações das fases, né? Mas eu sei que ainda vou trabalhar muito sobre isso. É trazer um olhar que o espiritismo, ele não é uma religião como nós pensamos. Ok, os brasileiros trouxemos esse olhar meio vinculado à religião e tá tudo certo. Tudo certo. Mas segundo Allan Kardec, até lá no túmulo dele em Paris, no cemitério Père Lachaise, está lá. Nascer, viver, morrer e regressar, tal é a lei. Allan Kardec, codificador da filosofia espírita, é uma filosofia. Sim. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que cristianismo é uma fase da evolução da humanidade, espiritismo é uma fase da evolução da humanidade. Então a gente está começando a viver uma era que eu acho que não vamos ver nessa encarnação, nós aqui, né? Só se a gente voltar muitas vezes. E vamos voltar certamente, eu espero não ter que voltar de novo. Chega. A gente vai viver eras em que as pessoas vão compreender que o espiritismo ele está aqui para trazer a clareza de que todos nós, independente de crença religiosa, somos espíritos habitando essa matéria, né? E se não fosse essa matéria aqui, sem o espírito, a gente nem se comunicaria. É verdade o que eu estou falando? Será que faz sentido? Eu falo bastante, você viu, né? Posso ir? Essa é a intenção, pode continuar. Eu falo porque eu vivi uma experiência espiritual, que eu conto nas minhas obras, em que eu fiquei deitada na cama, acordada, de dia, e meu espírito foi para o plano espiritual, em desdobramento, mas acordada. E quando eu cheguei, foi a primeira vez que eu vi uma experiência assim, bem surreal, né? Quando eu fiquei no plano espiritual e que eu vi o meu corpo lá na cama, eu olhei e foi a primeira fala que me fez refletir. Porque eu falei, nossa, eu estou aqui e meu corpo está lá na cama. Foi ali que eu vi que eu não era o meu corpo. Eu sou um espírito imortal, independente do corpo que eu habito temporariamente. Daí eu lembro que eu falei, gente, meu corpo tá lá e eu tô aqui. E eu tentando racionalizar, porque era muito no início, eu tentei mexer meu pé e minha mão. Eu falei, eu vou mexer meu pé, porque como assim que eu tô aqui e meu corpo tá lá? E eu fazia o movimento com a minha consciência e meu espírito, e o corpo não mexia, porque somos espíritos. Exatamente. Independente do corpo que habitamos. Se a gente fosse ficar falando dessas experiências de desdobramento aqui, eu acho que a gente ia gravar umas 10 horas aqui de conteúdo, né? De conteúdo. Porque eu já passei por essa experiência de desdobramento. O que acontece? Eu pedi para Deus, né? Porque aconteceu o desdobramento e eu não via, né? E eu falei, eu queria ver, não é porque, é só por curiosidade, né? E aconteceu que ele me mostrou. E eu saí do meu corpo, é consciente, né? Porque assim, quem dorme é o seu corpo físico, a sua consciência, ela permanece ativa. Sim. Então eu estava deitada no meu sofá, aí eu vi que
Já não era mais o meu corpo físico que estava se movendo. E eu levantei, fiquei em pé, assim, meio zonza. Aí abri o olho, olhei assim pro meu corpo. Eu falei, meu Deus, o meu corpo. Aí eu comecei a falar comigo. Foi muito interessante. E se você que está assistindo acha que é uma loucura, que isso não existe, né? Porque tem os céticos, assim como eu era cética, muitos devem questionar. O Livro dos Espíritos é um livro da codificação com 1019 perguntas, em que Kardec faz a mesma pergunta para médiuns de lugares separados, diferentes do mundo, a respeito de questões de mediunidade, né, e de espiritismo. E lá tem todas essas respostas científicas para essas situações que a gente viveu. É bem incrível, né? Que falando, é difícil das pessoas acreditarem. Eu também falo que teve uma época da minha vida que eu não acreditava muito. Até viver, né? Apesar de acontecer algumas coisas, assim, mas como eu sempre tive muito medo, né? Eu nunca permiti, nunca quis, né? Sim. Mas quando acontece algumas coisas na nossa vida, a gente precisa, né? Eu sempre falo que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Quando a gente começa a conhecer... A gente tem medo, o medo é uma coisa que a gente não vê. E por que a gente tem medo da espiritualidade? É verdade. Faz sentido. Né? Se a gente parar pra pensar assim, é meio que sem lógica isso que acontece com a gente. Você tem medo. Por que você tem medo, se você pergunta, né? É muito engraçado isso. Bom, mas voltando aqui pro assunto aqui da tua trajetória que te trouxe, né? Tirou do ceticismo, que te mostrou esse lado da prece, como a gente estava falando. Então, dentro de toda essa sua vivência com a partida da sua mãe, esse período de ansiedade que você passou, resumindo tudo isso, a prece, ela te ajudou muito nesse processo? Muito, totalmente ajuda todos os dias, porque diariamente eu vivo novos desafios na minha jornada como escritor e palestrante espírita e desafios da mediunidade também que vão sendo apresentados, né? Shirley, você falou agora há pouco sobre os seus livros, né? Sim. Se eu não me engano, é uma trilogia, você comentou, né? Você poderia falar um pouco mais pra gente sobre os livros e depois também, aproveitando, você já pode falar como que as pessoas podem adquirir no Brasil? Claro, sim. Bem, eu escrevi esse primeiro livro da trilogia da Ansiedade e Iluminação sem saber que se tornaria uma trilogia. Eu achei que era só este livro. Eu lancei em julho de 2022 na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E escrevi ele todo aqui em Portugal, quando eu vim estudar aqui, fazer um mestrado. Então, ele foi gerado aqui em Portugal, por isso que eu tenho tanto carinho por este país. Isso foi em 2022. Segui com esse livro Ano passado, em 2025, esse espírito que me orienta me falou: Shirley, chegou a hora de escrever a continuação do seu livro. Nossa, mas vai ter continuação? Achei que era este livro e depois eu escreveria outros livros, né? E ela me falou: sim, vai ser uma trilogia. Livro 1, livro 2 e livro 3. Livro 1 conta meu caminho de cura da ansiedade, é um testemunho sobre fé, sobre transcendência, experiências espirituais surreais que eu vivi, né, que me abriu essa cortina da mediunidade. O livro 2 foi lançado ano passado aqui na Feira do Livro de Lisboa, onde eu retornei este ano. O livro 2 é um testemunho sobre a fé divina e a fé humana. Esse livro é super emocionante porque eu conto as principais experiências que comprovam que Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos, porque são histórias emocionantes com capítulos de revelações espirituais bem curiosas, que vão dar o que falar. Eu posso imaginar. E o livro 3, que todo mundo... E aí o livro 3? O livro 3, eu estou vivendo os capítulos para contar, porque como é uma autobiografia espiritual, eu conto as experiências. Então eu sei, o único spoiler que eu tenho do livro 3 é que espiritualidade me diz que vai ser o livro mais emocionante, mais impactante, com as experiências mais incríveis. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou viver tudo isso para contar, né? Então não tenho data ainda para o livro 3. Eles estão disponíveis em português e francês. Está sendo traduzido agora para o italiano. Eu sou autora independente, que é importante trazer. O que é isso? Eu não tenho editora, eu mesmo sou a pessoa que faz os livros, que produz capa junto com a Oba Produtora, que são meninas incríveis, com trabalho voluntário lá de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que me contribuíram. Então, eu sou autora independente, então toda a impressão de livro, todo o recurso do livro, tudo é para seguir fazendo mais livros, né? Então, como adquirir as obras? Hoje, eu acabei de imprimir a nova edição do livro 1, vou mostrar para vocês. A nova edição do livro 1, ela foi adaptada agora com as citações da codificação espírita, junto com as experiências mediúnicas, eu trago as citações da codificação.
para que as pessoas possam junto conhecer um pouco do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, entender se é verdade mesmo, Sim. onde que está o fundamento, né? Esse é o livro 1. Eu peguei na gráfica minutos antes de vir para a Europa, então ele está quentinho mesmo. E esse aqui é o livro 2. Então eles têm a flor de lótus, porque tem uma história muito interessante que eu conto aqui em um dos capítulos, de uma experiência espiritual bem incrível e especial na minha vida. E como fazer para adquirir? Neste momento, a única forma no Brasil é através das minhas redes sociais, @ShirleyVenance Escritora no Instagram. Lá tem um link do WhatsApp que as pessoas vão solicitar o pedido. Não, a minha equipe é uma equipe celestial, que sou eu que trabalho em todos os setores, então muita paciência para eu responder nesse momento, né? Mas eu envio pelos correios autografado para todo o Brasil. E fora do país, aqui no Porto, a gente tem disponível na Essência do Livro, que é uma livraria que fica na Rua da Alegria, que eu tenho um imenso carinho. Só que o que em poucos dias, acredito que dentro de um mês, vai ter disponível o 1 e o 2, português e francês, físico e digital pela Amazon, para ser entregue em todos os outros países impresso. Legal. Tá? Então, Bacana. se você mora em Portugal, Itália, França, a Amazon entrega impresso em casa e o digital também. Só que agora a gente vai ter que ver uma forma, hoje eu estava até conversando com o pessoal daqui, para criar uma logística, uma dinâmica, porque a demanda e o pedido está sendo muito grande. Então fica o recado para você que é de uma editora grande, que quer falar sobre espiritualidade, né? Que eu fico pedindo para Deus para colocar no caminho na hora certa. Porque se eu sozinha, como autora independente, com a minha fé divina, que é confiar na espiritualidade, que não estamos sós, com a minha fé humana, que é dar passos audaciosos, autor independente na Europa, na França, né? Sim. Eu já tenho alcançado tantas pessoas, esse livro tem sido muito bem aceito, vendido em todos os lugares de forma surpreendente, se esgotaram ontem já aqui em Portugal, né? Então imagine se uma grande editora investir em divulgar, em distribuir, mas tudo no tempo certo de Deus. Falei. Então, gente, por favor, quem está assistindo esse vídeo, conhece alguém de alguma editora grande que queira investir, que queira fazer esse trabalho lindo, entre em contato aqui com a Shirley. Não é editora grande, né? Não importa o tamanho da editora, mas o que eu falo é grande no propósito, no trabalho. Exatamente, né? exatamente. E a gente sabe que já está tudo certo e o plano Sim, de sim. Deus já vai concluir na hora certa. Exatamente, muito bacana. Esses livros com certeza nós vamos adquirir, né? Precisamos Sim. ler essas experiências. E o contato para as palestras, para entrevistas e trabalho é tudo através da minha rede social mesmo. Todos os canais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e-mail, Shirley Venâncio Escritora. Tá. Depois a gente vai deixar na descrição também aqui do vídeo os contatos onde vocês podem adquirir os livros aqui no Porto, lá no Brasil. Eu acho que fica uma coisa bacana, né? Sim, para as vai pessoas ser bem importante. verem o Eu contato agradeço, também para palestras. agradeço. A gente pega tudo certinho e deixa aqui na descrição do vídeo, gente. E agora a gente está chegando no final aqui da nossa que entrevista. rápido. Passa bem rápido, né? São tantas coisas que dá vontade de ficar falando aqui o tempo todo, né? Sim. Então, diante de tudo que você falou aqui, que vão as experiências vividas, todos esses momentos difíceis que você passou da tua vida, qual a mensagem que você deixaria para quem está sofrendo em silêncio? Para quem está sofrendo em silêncio, que a gente possa ter coragem de pedir ajuda, né? Porque se a gente está sofrendo em silêncio, sinal de que a gente não consegue sair daquele lugar sozinho. E quando a gente pede ajuda, não é vergonhoso, né? É sim um grande ato de coragem a gente expressar a nossa vulnerabilidade. Então, se você está com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, qualquer sintoma, precisando de ajuda, que você possa pedir ajuda profissional, procurar pessoas que possam te ajudar a sair desse lugar. Em centros espíritas existem atendimentos fraternos, acolhimento, que às vezes a gente precisa de uma direção, né? Saber o que fazer. Tem mais um detalhe que eu até me esqueci aqui de falar da Shirley. Você trabalha num projeto, né? É verdade, a gente esqueceu. Esse é muito importante, esse projeto, porque realmente está até ligado com essa pergunta aí, a tua resposta. Verdade. Na verdade, eu não trabalho, né? Eu sou idealizadora junto com a espiritualidade. A gente teve a ideia e começou a dar os primeiros passos. E nós fundamos o projeto de terapia social chamado Filhos do Amor, há 2 anos, que atende pessoas de forma online, para quem precisa de terapia, de atendimento psicológico e não tem condições de pagar o valor integral. Então, esse projeto, ele é online. Como que faz
para ser atendido e como que faz para ser um voluntário. No meu Instagram, Shirley Venâncio Escritora, tem um link chamado Terapia Social Filhos do Amor. Neste momento é por ali, depois a gente vai criar um site, uma plataforma, né? Vai clicar ali, daí explica tudo sobre o projeto, quem somos, visão, valores, né? E ali a gente quero ser atendido, você vai preencher um formulário, quero ser um voluntário, você vai preencher. Para ser um voluntário, a gente vai demorar aí um tempinho mais, acho que 2 meses, que a gente está reestruturando várias questões necessárias para o andamento ficar mais sólido. E para ser atendido é inscrever, que assim que a nossa equipe tiver disponibilidade, a gente já vai dar continuidade para encaminhar para um terapeuta. É tudo online e vem ajudando pessoas de todo o Brasil. Hoje na palestra de manhã, uma senhora, eu fiquei tão feliz, ela veio aqui em Porto me abraçar, ela falou muito obrigada, porque há 4 meses eu sou atendida nesse projeto, eu moro aqui em Portugal, eu não tinha condições de pagar, e uma das terapeutas lá de Curitiba, Santa Catarina, que eu conheci num centro espírita, ela vem me ajudando a sair de um lugar de muita dor. Então, se você está sofrendo em silêncio, procure o projeto de terapia social Filhos do Amor. Muito bacana, é muito lindo, né? Esses trabalhos que, ainda mais hoje em dia, que está precisando tanto, né? A gente vive um momento e falar de tanto... cura, Exato. falar cura, gente. Cura. Exatamente. A gente precisa, hoje a gente não tem esse tempo, mas eu venho estudando Hermance do Fogo, que é um espírito que fala sobre sentimentos. Sou divulgadora oficial da Oficina dos Sentimentos, que é um projeto dela que para a Terra, para a espiritualidade. Então, se você quer saber mais sobre livros, sobre sentimentos, emoções, que é o século dos sentimentos, né? Sim. Procurem as obras de Vanderlei Oliveira, que traz psicografias de Hermance do Fogo, uma jovem francesa que conviveu com Kardec. Nossa, muito bacana. A gente vai pegar o link depois aí, todas as informações desse projeto também, pra gente colocar aqui na descrição para que todo mundo possa ter acesso. Sim. Eu amei, já quero voltar, tá? Ai, por favor. Obrigada. Está convidada sempre para vir aqui, sim. ficar com a gente, fazer essa entrevista. Me sigam em todas as redes sociais, me ajudem para que essa palavra possa chegar ao maior número de pessoas. Com certeza, isso é muito importante. E nós chegamos aqui ao fim dessa entrevista maravilhosa com a Shirley. Shirley, queremos agradecer pela presença, por aceitar vir aqui nessa correria que você está, né? Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer imenso. E tenham certeza de que esse movimento de vocês, ele é muito importante para a espiritualidade, é muito importante para todos os corações que precisam de esperança, de luz, de uma palavra de conforto. Obrigada pela coragem de vocês. Estamos aqui aprendendo a cada dia, né? Com as entrevistas, com as gravações, só eu e a Juca. E a gente vai aprendendo, né? Um passo de cada vez, né? Claro. Eu sempre, quando eu comecei a fazer trabalhos em redes sociais, eu pensava aquela frase que eu ouvia, né? Feito é melhor do que perfeito. Porque a gente vai se aperfeiçoando no caminho. Exatamente. E a gente é tão exigente, né? E eu amei a produção, tá, gente? Vocês não têm ideia da equipe que tem aqui. Vocês não têm ideia. Eu amei a produção. E já tô com vontade de voltar, é sério. Por favor, tá convidada. A próxima vez que você vir aqui, vem aqui nos visitar e fazer novamente essa entrevista aqui. Sim, vou trazer boas novidades. Com certeza. Serão mais novidades, né? Sim. Que hoje falamos de muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, né? Então, gente, chegamos ao fim aqui e vamos fazer o nosso encerramento como sempre. Agradecemos a todos por nos assistir. Já convidamos para subscrever no nosso canal. Se quiser deixar alguma questão aqui, alguma dúvida, deixe seus comentários aqui no vídeo que a gente responde. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez, Shirley. Eu que agradeço a oportunidade. Diante dessa entrevista, de todos os pontos que nós trouxemos aqui, eu quero trazer uma reflexão, que é a seguinte. Se a prece nos conecta com Deus, o que acontece com a alma quando ela se encontra sozinha diante da própria consciência? E se a consciência é o ponto de partida de tudo, para onde ela está te conduzindo? E com isso queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para seguir nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Eita! De segundinha, amiga. Arrasou! Universos paralelos, onde as almas se encontram